aí, galerinha, estou aqui mais uma vez. Agora nós vamos ter uma aula de história, tá bom? Vamos iniciar com Viver Valores, falando sobre fontes históricas, e depois vamos falar sobre os museus que guardam muitas histórias. Por quê? Porque os museus, eles guardam as histórias que guardam as fontes históricas que contam histórias, tá? Então eles fazem o quê? Eles pegam essas fontes históricas e guardam nos museus para que a gente possa visitar um museu e observar esses materiais, esses objetos, essas vestimentas, cartas, brinquedos, utensílios domésticos, entre outros, tá? Eles guardam isso aqui para que eles possam, para que a gente possa compreender como eles viviam, para que a gente possa identificar vestígios e características do modo de vida antigamente, tá bom? Vamos iniciar pelo Viver Valores então, tá? Página 158 e 159, certo? Diz bem assim: você já sabe que todas as pessoas têm uma história de vida e que alguns objetos, documentos escritos, fotografias e diários, por exemplo, ajudam a reconstruir essa história. Um grande exemplo disso, gente, presta atenção em mim aqui, ó. Um grande exemplo disso é o quê? As fotos. Fotos, vídeos que os pais têm guardados de vocês são fontes históricas. Por quê? Porque elas vão registrar o que aconteceu com vocês antigamente, tá bom? Por meio de por exemplo, eu, por exemplo, com a Helena, eu sempre tiro foto dos momentos mais importantes, mais marcantes. Pra quê? Pra quando ela crescer, eu mostrar pra ela, pra mostrar pra outras pessoas e assim por diante. Da mesma forma, com relação como é que eu posso dizer? Com relação a foto que os pais tiraram de vocês, é um marco histórico, é uma fonte histórica, entendeu? Entenderam? Yes. Entenderam? Então, beleza, tá? Continuando. A certidão de nascimento de vocês é uma fonte histórica, tá? Celulares antigos são fontes históricas, por quê? Porque eles mostram o que aconteceu antigamente, tá bom? Vamos lá. Fontes históricas são todos os meios pelos quais podemos obter informações sobre fatos que aconteceram. Exemplos de fontes históricas são objetos, documentos, fotografias, livros, desenhos, pinturas, filmes, roupas, mapas, jornais, revistas, músicas, depoimentos. Uma música antiga também é um fato histórico, também é uma fonte histórica, tá? Uma música muito antiga, um objeto, uma revista, tudo isso é algo antigo que faz com que a gente se lembre, com que a gente consiga reviver, entre aspas, né, o que teve antigamente, tá bom? Tanto é que teve uma aula online que eu pedi para vocês mostrarem algo antigo, vocês lembram? Eu acho que não todo mundo que participou aqui. Foi uma aula com poucos participantes e eles mostraram alguma fonte histórica que eles tinham em casa, ou seja, objetos antigos, tá bom? Essas fontes históricas muitas vezes precisam ser armazenadas e guardadas de maneira correta, para que não ocorram danos. Assim, diversos espaços são organizados para guardá-las. Os museus guardam objetos, as bibliotecas guardam livros e documentos. As pinacotecas guardam pinturas. Então, museus guardam objetos. Bibliotecas, livros e documentos. Pinacotecas guardam as pinturas. Hemerotecas, livros, revistas e jornais. Mapotecas, mapas. Videotecas, vídeos. Então não existe somente as bibliotecas para guardar os livros. Existem outros locais, né, que guardam cada coisinha de maneira correta, tá? Existem livros antigos, que são muito antigos, que as folhas estão tão amareladas e tão sensíveis que, dependendo da maneira que a gente pega, pode
rasgar. Então, as bibliotecas que são preparadas para esse tipo de objeto, elas têm todo um preparo, todo um cuidado para receber aquele livro e cuidar dele com muito carinho, né? Passando produtos, deixando guardado de maneira correta, para que ele possa durar mais tempo, tá bom? Próxima página, vamos lá. As fontes históricas ainda podem ser classificadas em documentos escritos, fontes orais, objetos arqueológicos e coleções. Os documentos escritos são registros oficiais que estão relacionados a fatos históricos. Certidão de casamento, carta, certidão de nascimento. Ou seja, tudo aquilo que tiver um documento escrito ou digitado, ele é um documento escrito. Óbvio, né, gente? Documento escrito é um documento escrito, né? Beleza? Tudo aquilo que for fonte oral, que é registrado de memória, tradição oral de um povo, um grupo de pessoas, é uma fonte oral. Por exemplo, quando os pais de vocês, os avós, contam a história para vocês, é uma fonte histórica oral, tá? Quando eles contam uma história, passam uma brincadeira para vocês que eles brincavam antigamente, é uma fonte histórica, tá bom? Pode falar. É uma fonte histórica. Muitas pessoas guardam. Quem guarda moeda antiga, notas antigas, também é uma fonte histórica, tá bom? Desde 2008. Muito bom. A mãe da minha avó, ou a mãe da minha avó, a minha avó, que é a mãe da minha mãe, ela guarda dinheiros antigos e até um rádio. Muito bom. Se um dia você puder trazer pra gente ver, tá bom? Vamos lá. Objetos arqueológicos são utensílios e instrumentos utilizados no dia a dia de pessoas que viveram em períodos do passado. Móveis, construções, jarros. Então, todos esses objetos, eles são considerados uma fonte histórica arqueológica, tá? Os objetos bem antigos, eles são encontrados soterrados. Então, os arqueólogos precisam cavar, limpar tudo direitinho para encontrar esses objetos, tá bom? Vamos lá, continuando. Coleções são conjuntos de exemplares de determinados registros que têm valor histórico, revistas, jornais, fotos, selos, pinturas, tá? Fotos, selos, pinturas, eles fazem parte de uma coleção, porque você junta muitos com uma foto. A gente tem várias fotos, então se torna uma coleção, tá bom? Entenderam, gente? Yes. Então, as fontes históricas, elas vão retratar muito bem o que aconteceu em um determinado momento. Se a gente encontra, bem antigamente, num sítio arqueológico, a gente encontra uma faca, um instrumento feito com dente ou com osso, se a gente encontra uma roupa de pele, a gente vai saber que eles caçavam utilizando objetos cortantes feitos com dente ou osso, e utilizavam roupas de pele de animal para se aquecerem e se cobrirem. Então, quando vocês observam uma foto de vocês crianças, se vocês observarem a roupa de vocês vão ver que a roupa que vocês utilizavam era tendência, era moda naquela época, algo que hoje não é mais. Então, tudo isso é um tipo de registro, tá bom? Agora nós vamos para o livro Conquista, tá? Que lá fala sobre os museus que guardam muitas histórias. Os museus são espaços onde são guardados objetos de grande importância histórica ou cultural, como quadros, esculturas, fósseis, documentos, vestimentas, utensílios, entre outros. Ou seja, muitas das fontes históricas são guardadas em museus. Tá bom? Nós temos a biblioteca, a pinacoteca, entre outros, mas a maioria a gente guarda tudo no museu, tá bom? O Museu do Catetinho, entre outros, a gente consegue identificar vários desses objetos que nos ajudam a relembrar o que aconteceu antigamente, tá bom, gente? Existem diversos tipos de museus. Há museus de arte, de história, de ciências e de biografias, que é... As biografias são as histórias de vida de uma pessoa. Se eu fizer uma história de vida, é uma biografia minha, tá bom? Eu falo onde eu nasci, quantos anos eu tinha quando eu me mudei,
onde eu nasci, hospital, enfim, eu conto a história da minha vida, tá bom? Então aqui nós temos essas imagens que tem uma representação que mostram exemplos do que a gente pode encontrar no museu, tá? Tem aqui Museu dos Brinquedos, que é lá em Belo Horizonte, que mostra os brinquedos antigos. Do lado tem o Museu Exploratório de Ciências, que eles aprendem sobre meteorologia. O Murilo ia amar visitar esse museu aqui. O Murilo, irmão da Júlia, ele gosta dessas coisas de meteorologia, né, Júlia? A casa da poeta Cora Coralina, que é lá em Goiás, que reserva a memória da escritora, ou seja, a gente visita a casa dela para ver como ela morava, como eram as roupas que ela utilizavam, entre outros. E também tem o Museu de Oscar Niemeyer, que é em Curitiba, que a gente pode encontrar pinturas, esculturas e fotografias que foram feitas por esse pintor, tá bom? Por esse escultor, tá? Então aqui tem aquele CCBB, que tem muitas exposições de artes, muitas mesmo, e são muito interessantes e é aberto ao público, até para vocês mesmos visitarem, tá? Então, as fontes históricas, elas são importantíssimas porque retratam muitas informações e acontecimentos antigos, tá? Que nos fazem compreender como viviam, como se vestiam, o que comiam, como era o modo de vida, entre outros. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então tá bom. O dever de casa de vocês vai estar nas instruções desse dia da aula de hoje, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.